Olá, meus amigos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. O nosso tema é para lá de polêmico. O tema é o seguinte: se o calvinismo está errado, como explicar Romanos 9, versículo de número 13? Eu gostaria que você viesse comigo para fazermos a leitura deste texto. Romanos 9, versículo 13. Assim está escrito: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Bom, como vocês já sabem, a controvérsia em torno da predestinação e do livre-arbítrio, da eleição incondicional ou condicional, do calvinismo e arminianismo, vem se desenrolando durante séculos. E mais precisamente, essa grande controvérsia sobre predestinação e livre-arbítrio, ela remonta para os dias de Agostinho e de Pelágio. E no início do século XVII, ela teve o seu ápice, que inclusive gerou até expulsão de alguns pastores arminianos que perderam as suas igrejas e alguns foram até martirizados por conta do seu posicionamento arminiano. Mas a verdade é que, em se tratando de discussão teológica, quando os calvinistas querem sair em defesa do posicionamento de João Calvino, e que dizia o seguinte, que Deus elege incondicionalmente o homem, independentemente da vontade deste homem ou não, porque é um decreto de Deus com base na sua soberania. O texto básico que eles usam é justamente esse que acabamos de ler, que é Romanos capítulo 9, versículo de número 13. O capítulo 9, versículo de número 13. E com base nesta passagem, eles argumentam que o homem não possui o livre-arbítrio, pois é Deus que elege de forma incondicional, independentemente da vontade do homem. As expressões usadas para fortalecer esse questionamento é Abei Jacó e Jacobo egapessá. E egapessá, esse verbo, vem de agapau, que é eu amo ou amar. E a segunda é odiei Esaú, que vem do grego Esaú, emicessá. E o verbo emicessá vem de micel. Micel, que é aborrecer, odiar, detestar e esquecer. Agora o que nós devemos procurar é que em que sentido devemos entender o amor e o ódio da parte de Deus em relação a esses dois personagens no texto que nós acabamos de ler. O que nós encontramos na Bíblia é que Deus é amor. Inclusive em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia é clara em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda na primeira epístola de João, a Bíblia é clara em dizer que Deus é amor. E Deus ama o pecador. Tanto é verdade que ele amou aquele mancebo de qualidade que está ali no capítulo 4 ou 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, que o Senhor Jesus o amou. Então nós temos um Deus que ama, um Deus que é justo, mas um Deus que ama e que não tem prazer na morte do ímpio. Ora, se Deus é justo, amor, ele é bom, misericordioso, bondoso, não tem prazer na morte do ímpio e amou o mundo de uma maneira indizível, como é que ele pode, neste caso, odiar Esaú no sentido de decretar a sua ida para o inferno e amar Jacó no sentido de levá-lo para o céu, porque esse é o entendimento dos calvinistas. Como um Deus com esses atributos, com esse caráter, ele pode então ter o desejo, o prazer de mandar alguém para o inferno ou eleger alguém incondicionalmente para ir para o inferno. Então veja que há aqui uma aparente contradição. Bom, antes de nós darmos continuidade a este vídeo, eu gostaria de convidá-lo
a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações e se você ainda não se inscreveu, por gentileza, queira se inscrever. Indique para os seus amigos também este canal. E se você quiser também pode dar uma visitadinha na nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br livrariadopastorelias.com.br. Se quiser falar conosco, fazer algum pedido de livro, você pode também entrar em contato pelo nosso zap, que é 0 operadora 11 94901 6633. Bom, aqui está colocada esta questão para lá de polêmica. Como é que nós devemos entender essa questão de Deus amar e odiar? Para podermos entender isso à luz do texto bíblico, porque nós podemos ver que esta passagem bíblica não se coaduna com a realidade da Bíblia. E a boa regra de hermenêutica diz que quando nós encontramos um texto assim complicado, difícil de entender, nós devemos analisar o contexto, o paralelo de palavras, os paralelos de passagens e os paralelos de ensinos gerais das Escrituras. E fazendo um exame desta forma, conforme prescreve a hermenêutica sacra, nós não encontramos harmonia nestes textos. Visto que a Bíblia não está em contradição, é importante que procuremos o verdadeiro sentido das palavras apresentadas aqui em Romanos capítulo 9, versículo de número 13. E para chegarmos ao entendimento do que realmente o autor estava querendo dizer, nós lançamos mão de um costume judaico, de algo que era peculiar do idioma hebraico, que é peculiar do idioma hebraico, conhecido como hebraísmo. E o hebraísmo ele ocorre quando existem expressões como essa de amar e odiar, que é bem da verdade. Amar e odiar é uma figura, esse hebraísmo, que quer dizer amar mais ou amar menos, ou preferir um no lugar do outro. Preferir mais a um do que o outro. Então, quando Deus, por exemplo, está dizendo que ele amou Jacó e aborreceu Esaú, não significa que ele amou Jacó do ponto de vista salvífico e odiou a Esaú ao ponto de mandá-lo para o inferno. Não, aqui não se trata disso, mas se trata de preferiu Jacó para um propósito e deixou Esaú para trás. Agora, esse deixar de não incluir nesse propósito que Deus queria, não significa que Deus estava odiando Esaú. Mas simplesmente como um pai, por exemplo, que tem 2 filhos. E ele analisando os 2 filhos, ele vê que ele tem uma certa desenvoltura, vai preencher mais os pré-requisitos para a consecução de um projeto do pai. Então o pai vai preferir esse para levar avante, seja a administração da empresa, administração do lar ou qualquer coisa que seja, e deixar o outro filho para trás. Não no sentido de ter desprezado, de tê-lo odiado, mas que neste caso, este filho aqui é o mais interessante para este propósito. É justamente isso que nós buscamos e percebemos que aqui não se trata de uma eleição histórico-soteriológico. Então aqui não se trata de uma eleição histórica soteriológica. Não se trata disso, uma eleição para a salvação. Por quê? De acordo com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus. E como diz também em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 29. Olha só que interessante. 28 e 29. Está escrito assim. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles... todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Só que aí ele vai explicar isso no 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então veja que primeiro ele conheceu e depois ele predestinou. Então essa predestinação
é de acordo com o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que é uma predestinação segundo a presciência, segundo o pré-conhecimento de Deus. E não segundo uma eleição incondicional, um decreto arbitrário pela sua soberania, que este vai para o céu e este vai para o inferno. Porque isso fere o caráter justo e amoroso de Deus. E então essa eleição não é histórico-soteriológica, mas é uma eleição com uma finalidade da linha da promessa. A finalidade é histórico e o propósito de Deus era a linha da promessa feita a Abraão. Então veja que Deus estava elegendo aquele que ficaria na linha da promessa. E se nós analisarmos o histórico de Jacó, por exemplo, nós veremos que é dele que vem o Salvador, porque Jacó, ele gerou com Lia a Judá, e Jesus é da tribo de Judá. Ele é conhecido como filho de Davi, que por sua vez era da tribo de Judá. Então o propósito da linha sucessória, ou melhor, da linha da promessa de Deus, a pessoa indicada era Jacó. E aí ele diz: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Ou seja, preferi Jacó para esse propósito e deixei Esaú de lado. Mas não no sentido de odiá-lo e de mandá-lo para o inferno. Então Deus elege Jacó com essa finalidade e para este fim, para este propósito. Então, como é que nós podemos entender isso à luz da própria Bíblia? Amar mais e amar menos, ou preferir um em lugar de outro. Nós temos um texto clássico, que é Lucas capítulo 14, versículo de número 26, onde o mesmo verbo que nós acabamos de apresentar, o missel, ele vai aparecer novamente. Lucas 14, 26. Olha só o que está escrito, que interessante. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, aborrecer aqui é odiar, né? Ao seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, como é que pode o mesmo Jesus que ensinou em outras passagens que nós devemos amar os nossos inimigos, andar a segunda milha, se pedirem a capa, ofereça também a túnica, e que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, e que nós devemos amar uns aos outros, de repente está pregando, conforme nós vemos aqui, se alguém vier a mim e não aborrecer, ou seja, odiar a seu pai e mãe, a mulher e os filhos, como isso, irmãos e irmãs, e ainda odiar a sua própria vida. Só podemos entender isso à luz do hebraísmo, que é aquele que quiser me seguir e colocar o seu pai, a sua mãe e seus irmãos em primeiro lugar, não tem como me seguir. Aquele que quiser vir após mim e preferir mais o pai ou a mãe e os irmãos que a mim, também não pode me seguir, porque a vida discipular, a vida cristã, ela tem um alto preço. E logo no versículo seguinte ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então veja que há um alto preço a pagar. E neste momento nós temos que tomar uma decisão, quem é que nós vamos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Então veja que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro o Senhor. Então, se você quiser colocar o Senhor em segundo lugar, você não pode ser discípulo dele. É isso que ele está dizendo. Isso fica claro quando nós lemos, por exemplo, a passagem de Mateus, capítulo 10, abri em cima, versículo de número 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim? É a mesma passagem, só que falando agora sem hebraísmo, de uma forma clara. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Portanto, aqui fica claro esse hebraísmo, e da mesma sorte está ocorrendo aqui com Jacó e Esaú. Então veja que
tanto é verdade que esse era o propósito de Deus, que quando Rebeca, depois de Isaac ter orado, durante 20 anos, Isaac se casou com Rebeca, com Rivca, ele tinha 40 anos de idade. E ela era estéril. E a Bíblia diz que ele instou com Deus, insistiu com Deus. Por 20 anos ele orou a Deus, ele pediu a Deus. E o Senhor o atendeu, dando a eles gêmeos. E quando começou a ver aquela evolução dentro do útero dela, ela perguntou: Senhor, o que está acontecendo? Ele falou: aí tem duas nações. Só que a maior será serva da maior. Ou melhor, a maior será serva da menor. Duas nações. Então veja que até mesmo a questão aqui ela é corporativa. Porque Esaú gerou uma nação, né, que foram os Edomitas. Né, que vieram através de Esaú, foram os Edomitas. E Jacó, ele gerou outra nação, que são os israelitas, os judeus, enfim. E aqui a eleição ela é corporativa. Este povo foi o povo escolhido por meio do qual Deus traria o Cristo prometido a Abraão, que era aquele que haveria de abençoar todas as famílias da terra. Então aqui é corporativo. Deus escolhe um povo para, por meio dele, fazer chegar a sua vontade a todas as nações e, por meio dele, vir o Cristo. Mas não significa que Deus odiou Esaú no sentido de predestiná-lo ao inferno. Portanto, fica esclarecido aqui esta aparente contradição e não há motivo para nós pensarmos diferente, uma vez que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E ainda mais, lá em Romanos capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. E para fecharmos esta questão, na primeira epístola, segundo escreveu João, primeira epístola de João, aqui no capítulo 2, está escrito assim, ó: meus filhinhos, estas coisas, ele está fazendo uma referência ao capítulo 1, né? Passagem do capítulo 1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Deus quer salvar a todos, Deus quer abençoar a todos, mas o homem tem liberdade de escolher ou não ser salvo pelo Senhor. Portanto, a eleição não é incondicional. Lá em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, o Senhor disse a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Então, Adão tinha o livre-arbítrio para escolher entre obedecer e desobedecer. E ele, no uso do seu livre-arbítrio, o que ele fez? Ele decidiu desobedecer a Deus. Ele não foi tentado como Eva foi tentada, não foi enganado, melhor. Ele não foi enganado como Eva foi enganada, mas ele acabou caindo também. Caiu e pecou voluntariamente. Da mesma sorte, lá em Apocalipse capítulo 22, aqui está, versículo de número 17, olha só que coisa linda. Apocalipse 22, 17, está escrito assim, olha: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas é quem quiser. Quem quiser. Não é quem for obrigado, nem quem for laçado incondicionalmente. Ele chegou até a usar também o texto de João 6, 47, 37, 44 a 47, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai
não enviar, se o meu Pai não enviar. Deixa eu ler aqui direitinho. João, capítulo 6, olha só, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E ainda, versículo de número 46, 47, não que alguém... Não, deixa eu ver se... É isso mesmo. É o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Ali o verbo grego é helko, que de acordo com a leitura de um calvinista que escreveu aquele livro Eleitos de Deus, ali é arrastar, obrigar. Ora, se tomarmos como base esse verbo aqui, dizer que é arrastar, que Deus está arrastando, obrigando, então salvando de forma incondicional, o que faríamos então com João capítulo 12, versículo 32, onde o Senhor Jesus disse: e eu, quando for levantado do madeiro, todos atrairei a mim. E esse atrair também é helco. Logo, o que ele está querendo dizer é que ele vai salvar todos. Estamos pregando aqui então um universalismo? Não, aqui é tudo atração. O Senhor atrai pelo seu amor aqueles que querem se deixar ser atraído por Deus, até porque está escrito: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então há a possibilidade de você resistir à graça de Deus, de você se endurecer e não receber a salvação. Portanto, a salvação e a eleição não é incondicional. Deus não obriga ninguém, e aqui amei a Jacó e odiei Esaú, não tem a ideia de amor e ódio, mas preferir um no lugar do outro, amar mais ou amar menos, conforme nós vimos dentro do contexto de Lucas 14, 26, e tendo como respaldo Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Portanto, fica aqui para você mais esse esclarecimento do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que não obriga, que não força, que não manda ninguém para o inferno, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E muito mais, deixe-me fechar mais uma vez, perdoe-me pela redundância, mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito assim, olha, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, vamos lá. Está escrito aqui. Porque isto é bom, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, todos, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade dele. Aí vão perguntar, quer dizer que ele tem uma vontade que pode ser frustrada, mas lá em Jó está escrito, bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Claro, o plano da salvação não pode ser impedido, a vinda de Jesus não pode ser impedido, mas em se tratando de seres humanos que têm a liberdade, que não são robôs, que pode tomar a decisão ou não em relação a Deus, mesmo Deus querendo, se a pessoa não quer, é a liberdade dela. Veja que lá em Mateus capítulo 23, versículo 37 e 39, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu agregá-los debaixo das asas, como faz a galinha com seus pintainhos, e vocês não quiseram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ainda mais, Jesus queria realizar milagres numa cidade, mas não realizou por causa da dureza do coração. E Jesus quer salvar, Deus quer salvar, mas não salva por causa da dureza do coração dos homens. Amar e odiar, fechando, é preferir um no lugar de outro e não decretar a salvação de um e a perdição do outro. Porque esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus amoroso, justo, bondoso e misericordioso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.